Deixa eu perguntar para o Pedro se essa decisão, como é que isso é visto pelo mercado, Pedro? É uma boa notícia ou Eu não acho faz diferença? que o mercado ele já é muito mais cético em relação a Brasília, né? E quando a gente vê esses números, 3 bilhões, 5 bilhões, 16 bilhões, eles são números impressionantes, mas eles são pequenos comparado com o tamanho da economia do Brasil, né? E é muito mais importante você preservar os grandes números, né? Então eu acho que a notícia positiva hoje aqui foi a manutenção da regra de ouro. E outra coisa interessante, né, que eu gostaria, assim, que existe uma diferença muito grande, né, é que no Brasil o conceito de que mensalão e emenda é a mesma coisa é plantado porque já se assume que todas as emendas, é, elas, além de servirem ao colégio eleitoral, elas vão ser frutos de corrupção, né? Então, é tão maluco isso, que você fala assim, olha, o deputado aprovou uma emenda, né? O que é a emenda? Ele mandou comprar 10 ambulâncias lá pro município dele. Então, assim, você é contra 10 ambulâncias pro município no interior do Ceará? Não, não sou contra, mas essa é a emenda que o Arthur Lira conseguiu, né? Mas por quê? Porque aí você faz toda a lógica. Eu acho que o Gil pode me esclarecer. Você não está mandando dinheiro para o bolso do deputado, né? Estão mandando dinheiro para projetos que esse deputado aprovou e com o objetivo de que esse deputado permaneça no poder. E muita gente assume que esses projetos vão ser frutos de corrupção e que por isso... Aqui, deixa eu só fazer um ponto. Você tem razão. A gente não pode achar que toda emenda vai parar, o dinheiro vai parar no bolso de alguém. Mas uma boa parte desse dinheiro vai. A Cruzoé vem fazendo várias matérias, várias reportagens sobre isso, inclusive na sua última edição, está mostrando como o Ciro Nogueira, ele está dirigindo o espetáculo. Mas assim, é ele quem determina para onde vai o dinheiro, como é que vai o dinheiro, certo? Ele tem uma planilha que obedece, ele registra lá, o secretário dele registra lá quanto está dando de dinheiro para determinada prefeitura, para determinado deputado, para depois cobrar isso. E eles chamam isso de cálculo político. Ótimo. É cálculo político, você entende? Assim, é um negócio... De fato, o que eu acho é que o governo Bolsonaro elevou ao estado de arte aquilo que começou no governo do PT, que é a compra de base política no Congresso, entendeu? De uma maneira que acaba contaminando, inclusive, o próprio conceito de emenda. Eu concordo, Mário. Entendeu? É isso que... Isso aqui a questão aqui, a gente, do ponto de vista do capitalista sem coração, né, da Faria Lima... Você não precisa tentar me convencer que isso é verdade ou não, né? Que é justo ou não ter ambulância, ou que de cada 10 ambulâncias, 3 ou 5 ou 1 ou 9 vão parar no bolso do político, ao invés de ter as 10 ambulâncias, né? A única coisa que o mercado conseguiu ver com o teto fiscal, e que é por isso que eu garanto, assim, eu sou cético no sentido de que eu não acho que o teto fiscal vai sobreviver ao tempo, porque se o teto fiscal sobreviver ao tempo, o Brasil vai dar certo, né? A gente não tem como o teto fiscal ser mantido como ele foi aprovado por aquele traidor do Temer, né? Que deixou esse legado bom para o Brasil e ruim para a classe política de onde ele cresceu, que é garantir que o Brasil vai dar certo. Porque é uma conta muito simples, né? Vou tentar ser didático, né? Se o Brasil crescer 2,5% nos próximos 20 anos, né, parece muito, mas não é. É o tempo que o Lula foi eleito, né? Da primeira vez. Né? Não parece muito, né? É mais um ciclo desse do Lula, da próxima eleição, do Lula que está voltando aqui, de um cara que está entrando hoje para os próximos 20 anos. Se o teto for mantido por esse período, como a lei da responsabilidade fiscal veio antes disso, já tem quase 24, 25 anos, a participação do governo no PIB, que começou em 34,5%, quando foi aprovado o teto, vai cair para 33%. Já caiu para 33% ao final do governo no ano que vem, porque o PIB cresceu muito pouco, tivemos uma pandemia aí no meio.
Mas se for mantido durante 20 anos, a participação do governo no PIB vai cair de 33% para 20% no PIB, sem que ele diminua em termos reais, né? E ao cair para 20% do PIB, as receitas no Brasil, como as contas sabem, elas são feitas, calculadas ao contrário, para pagar as contas. Então, ao longo do tempo, a carga tributária pode cair, o que significa que mais dinheiro vai ficar na economia e, muito provavelmente, os 2,5 vão virar 3, vão virar 3,5, e durante esse período você vai gerar um superávit suficiente para quitar a dívida, que no mundo de hoje é absolutamente... Assim, não existe um caso de um país que vai pagar a dívida. Existe a expectativa de quitar a dívida pública em 20 anos e reduzir a carga de 33 para 20. Ou seja, o Brasil, nesse caso, se mantiver, ele está condenado a dar certo, né? Agora, é interesse do Brasil dar certo em Brasília? Essa é a pergunta. O problema todo é justamente isso. A gente viu, né? A gente de vez em quando volta no tema, Pedro, que os governos do PT, né? O Lula ele surfou numa onda muito boa do mercado internacional, de commodities, etc. E acabou que depois a gente descobriu, através da Lava Jato, que boa parte dos recursos que foram obtidos, né, da riqueza que foi obtida nesse período, acabou sendo drenada em esquemas de corrupção, né? Aqui, atualizando, Mário, o nosso cenário de uso irregular das emendas. Freitas, põe o Gil na tela, por favor, que eu quero que ele participe da conversa. A gente publicou até mais cedo aqui que, por exemplo, né, o pai do Arthur Lira, o Benedito de Lira, que é prefeito de Barra de São Miguel, ele foi agraciado com 3,8 milhões de emendas do relator, né? O repasse vai ocorrer através da Codevasf, aquela Codevasf que é aparelhada pelo Centrão, e no fim das contas a dúvida que sempre surge é se esse dinheiro vai chegar na ponta, né? Porque você compra ambulância superfaturada, compra... né? Já tivemos aí escândalo dos vampiros, das ambulâncias, de tudo. A gente sempre tem superfaturamento na ponta. Agora são os tratores, né, que chamaram a atenção nesse caso das emendas secretas. O próprio Lira, né, destinou a Arapiraca, que é um reduto eleitoral dele, 64 milhões de reais dessas emendas. Então, aí a gente tem um problema que vai além da corrupção, né, que é você usar os recursos em benefício próprio, em benefício político próprio, em detrimento do resto dos parlamentares. O Gil estava justamente citando isso porque as outras emendas que existem, as individuais, as coletivas, as de bancada, que são acompanhadas pela fiscalização, que constam do orçamento, né, todos os espelhos das emendas, elas são passíveis de fiscalização, o que não acontece com as emendas secretas. Por isso toda a crítica